Fala pessoal, beleza? Conforme eu já havia falado com alguns, eu fiz um estudo sobre renda fixa e eu fiquei assim, a palavra é chocado com o resultado. E eu trouxe aqui para vocês esse estudo hoje. Eu percebi que até eu mesmo, em vídeos antigos lá do outro canal, a gente comete alguns erros na hora de fazer esses estudos, na hora de você calcular. E eu tentei eliminar esses erros nesse estudo, talvez por isso que o resultado foi tão assim chocante, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas e esse é o canal Ordem a Mercado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda você investidora. E vamos passar aqui para o nosso estudo para a gente poder trocar uma ideia. Eu fiz aqui uma apresentação porque se eu fosse mostrar os cálculos ia ficar um negócio meio estranho, tá? Então, assim, eu acho que fica mais digerível, vamos colocar assim. E aqui, pessoal, a metodologia que eu usei para poder pegar a rentabilidade, eu fiz uma comparação com a Selic nos últimos 10 anos. Peguei esse número aleatório. Aleatório não, é porque deu trabalho pra caramba para conseguir chegar nesse número. Eu fui na calculadora do Banco Central porque lá ele consegue já corrigir todas as reuniões que teve do Copom e todos os ajustes. Às vezes a gente pega uma média de mercado, você entra lá, aí coloca assim, em algum lugar, a Selic durante tanto tempo deu 200%, aí você vai e faz uma média, só que essa média fica distorcida, justamente por causa das reuniões do Copom. Então hoje eu tenho uma taxa de juros de 12,65, no mês passado eu tinha outro tipo de taxa, eu tinha 13,15, né? Isso falando de CDI. E assim ela vai ajustando, isso aqui afeta diretamente os nossos rendimentos. E quando a gente faz essa média, acaba distorcendo. Então o que eu fiz? Nesses 10 anos, que são 120 meses, eu peguei e fui calculando mês a mês. Eu coloquei lá uma rentabilidade desde 2013 até 2023, de setembro até setembro de 2023. Aí depois eu fiz de outubro de 2013 até setembro de 2023, calculando mês a mês, de forma que eu minimizasse esse problema das correções da taxa, tá certo? Vamos passar aqui então. Eu peguei aqui um montante, tá? O montante ele não importa, porque o que importa é a porcentagem. Então aqui é só para a gente ter uma noção de valores, certo? E esse resultado aqui, galera, eu consegui tirar várias questões assim dele que fica de reflexão para a gente, mas no decorrer do vídeo a gente vai abordando. Como que foi feito? Eu fiz aqui uma aplicação inicial, que está aqui, PV, né, de Present Value, de 5 mil, e depois eu fiz uns aportes mensais de R$ 1.000, tá? E às vezes a gente também coloca valores no passado, que são valores da realidade de hoje, mas a gente não tem noção que teve a correção da inflação no tempo. Eu fiz isso aqui só para a gente ter uma noção do que seria R$ 1.000 lá em 2013 e R$ 5.000. Eu tive um acúmulo de inflação de 79,37% nesse período, trazendo esses valores do passado para hoje, seria a mesma coisa que uma aplicação inicial de 8.900 e aportes mensais de 1.793, tá? O estudo ele foi feito desde 1 de 9 de 2013 até 15 de 9 de 2013. Aqui eu já chego no primeiro resultado, né? Olha só isso aqui. Eu tive uma rentabilidade total, considerando o imposto de renda, de apenas R$ 61.000, né? Foi aplicado, o montante aplicado ele foi de 125 mil. Então, uma rentabilidade aqui de 49%, que se traduz em 4% ao mês, galera. Lembra daquela história? Ah, o CDI é imbatível, ninguém... Cara, 4%. Aí eu fiquei olhando esse número aqui e começou a me vir umas coisas na cabeça, pensando por que o Barsi, por que o Bazin e várias outras pessoas têm aquele número de 6% de você tirar do mercado, sabe, de rentabilidade, porque olha aqui, 4%. A inflação no mesmo período, ela deu uma média de 6%, tá? 6% a gente não conseguiu bater a inflação, e isso aqui eu tô falando de taxa Selic. É um negócio que choca ou não é? E assim, o que acontece? Os aportes, lógico, que quanto mais você faz, melhor. Você não vai ficar esperando melhores momentos. Mas eu percebi que o maior aporte de uma vez, no prazo mais longo, é o que vai trazer mais retorno. Porque os aportes mais novos, eles praticamente reduziu muito a rentabilidade, né? Todo esse efeito que a gente tem veio lá daqueles primeiros aportes lá atrás, né? Que aí é lógico também entra naquela teoria da janela, da curva de juros e do tempo, certo?
Se a gente até pensar aqui no gráfico da Selic, que eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, esse aqui é o gráfico da nossa taxa de juros, tá? Ele começou o estudo exatamente aqui nesse ponto, ó, 1º de setembro de 2013, e coincidentemente a gente pegou 2 grandes ciclos de alta, onde teoricamente o resultado deveria ter sido muito melhor. A gente pegou essa subida aqui até 2016, que foi aquele período do impeachment da Dilma. Depois a nossa taxa Selic ela entrou num ciclo de baixa e na época do Covid ela voltou a subir de novo. Então agora aqui a gente está iniciando a descida. Então percebam que teve essas 2 grandes pernadas aqui, que foi de 2013 até 2016 e depois de 2020, né, até 2022. E entre 2016 e 2020 a gente teve o ciclo de baixa, tá? Mas conseguiu, esse estudo ele conseguiu capturar esses 2 movimentos. E voltando lá para os resultados, a próxima página eu fiz a comparação aqui com aporte único. Então, se eu tivesse feito somente um aporte único, ao invés de 5 mil no início e R$ 1.000 mensais que somariam 125 mil, se eu tivesse feito somente os 125 mil lá atrás, eu teria tido um rendimento de 120%, que já começa a ficar interessante. Tem uma rentabilidade aqui de 8,21% ao ano. Todos esses dados eles já estão líquidos de imposto de renda, tá? Eu fui fazendo os cálculos todos do imposto de renda. E agora, né, coloco em tela uma comparação da rentabilidade do aporte mensal desses 125 mil, já somado com o principal, né? E se fosse um aporte único, a diferença ela é bem expressiva. E se eu tivesse investido no nosso querido Ibovespa, como que teria sido? Aqui com o Ibovespa, já trago a tela já de resultado, aportes mensais 191 mil e aporte único 259. Depois eu vou fazer um comparativo, tá? Então não ficou tão diferente, mas o aporte único, o Ibovespa, ele perdeu para a Selic e no aporte mensal ele ganhou, certo? E aqui, galera, eu peguei empresas que eu já tive em carteira, empresas que eu investi, algumas que eu sou bem simpático, né? E sem olhar o resultado, eu falei, não, vou fazer uma carteira teórica com essas empresas aqui para ver como que teria se comportado. Eu utilizei o gráfico ajustado por dividendos, para eu não ter que ficar fazendo cálculo de dividendos manualmente, e esses aqui foram os resultados, né? Tive uma rentabilidade total de 133%. Se vocês observarem naquelas empresas, a gente tem empresa ali que a gente sabe que teve ótimos resultados, mas quando você pega a carteira, quando você pega a união de tudo, a gente vê que não é tão milagroso assim. 133,53%. Eu cheguei no rendimento líquido de 291 mil, o que dá uma rentabilidade aí de 8,85% ao ano. Mais uma vez, ficou bem próximo do que a gente conseguiu na Selic e mesmo investindo em ativos, certo? Agora, daquela forma ali, eu tinha utilizado o aporte mensal, né? E aqui eu compilei todos os dados colocando um aporte único, o aporte mensal aqui na parte superior da tela, e aqui em verde um aporte único. Aí a diferença ela fica bem expressiva quando a gente faz o aporte único, né? Ações eu saí de 291 mil para 423 mil, com uma rentabilidade de 12,98, 13% ao ano. O Ibovespa eu saí de 4,38% ao ano para 7,09% e a Selic eu saí de 4,09% para 8,21% ao ano, né? Então aqui a gente percebe a diferença do aporte único e eu deixo para vocês uma reflexão sobre esses resultados, né? Gostaria que fizessem comentários o que vocês acharam, tá? Mas assim, eu começo a perceber que, por exemplo, aquela questão da gente estar aportando mês a mês comprando ações, ela não é interessante. E eu até tinha visto um post do Faria Limer, né? Tem o perfil do Instagram, e ele comentou sobre a ineficiência de você aportar mês a mês sem esperar o momento ideal, sem esperar que o ativo ele esteja em condições ideais. Então, o que é recomendado? Você pega o dinheiro, junta, lógico, mês a mês, vai aplicando ali na taxa Selic que seja, e aguarde o momento ideal do ativo para você tentar pegar o melhor preço, tá? Aqui eu não falo de comprar fundo e comprar topo, né? Não quero comprar na mínima e vender na máxima, não é nada disso. Mas infelizmente para você conseguir ter bons resultados,
você vai ter que fazer o dever de casa. Vai ter que sentar, vai ter que estudar o ativo, vai ter que entender como que funciona a empresa, entendeu? Para você conseguir chegar numa ideia de preço, né? Eu acho que é sensato a gente trabalhar com preço teto. Banco do Brasil é uma excelente empresa, mas Banco do Brasil a 55 tá caro, vamos supor. E Banco do Brasil abaixo de 35 tá interessante, né? Cito esse exemplo aí, que é uma empresa que subiu bastante, e quando eu tinha ela em carteira, eu comprei a 29. E hoje eu não tenho mais. E olha onde que tá a empresa, né? Fora os dividendos. Então, assim, eu acho que esse que é a grande sacada da coisa, sabe? Investimento em renda fixa, ele é um investimento que ele é um colchão, ele vai te proporcionar conforto nos momentos de volatilidade, ele serve ali para momentos de incerteza, momentos de necessidade, no caso de reserva de emergência aqui, eu falo com renda fixa como um todo, mas o que vai trazer mudanças mesmo na nossa vida, numa janela de tempo grande, é o investimento em ativos e considerando que a gente compre em bons momentos, tá? Não é a todo momento. E eu até quebro uma coisa que eu trazia, que eu comentei muito, que é essa questão dos aportes mensais, né? De todo mês você tá comprando. Então acaba que a gente fica dando tiro errado e entrando em momentos inoportunos. O preço da ação, o valor do negócio, pensando em empresa, ele é fundamental para você auferir rentabilidades no longo prazo. Tá? Aqui, galera, mais uma vez peço para vocês que deixem nos comentários o que achou do estudo, só para vocês terem noção aqui, ó, essa foi a planilha que eu fiz o estudo em cima. Então tá aqui, ó, o primeiro aporte ele rendeu 141%, o segundo 139%, e assim ele foi indo até o final aqui, ó, fiz conta de um por um. Já fiz o cálculo do imposto de renda aqui, considerando o tempo, né? Então a gente tem faixas aqui de 15%, 17,5%, 20%, 22%. Aqui na carteira dos ativos, ó, percebam como, por exemplo, o VEG, porra, teve uma rentabilidade de 968%, tá? Em comparação, a Ambev teve de 5,15%. E quando você junta tudo isso aqui, a gente chega nessa rentabilidade aqui que a gente viu, né? Seja nos aportes, um retorno de 8,85%, seja no investimento único, tá? Então não tem milagre. A gente não consegue acertar o cu da mosca, como dizem, né? Para comprar aquela ação que vai explodir. Mas fazer o quê, né? É melhor ser assim, você juntar e construir valor, do que você não fazer nada, ficar dependendo de salário e dependendo do governo. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!